A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a compositora Micaele Lessa e esse é meu esposo Rubens Lessa. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com um vídeo um pouco diferente, mas também com o intuito de ministrar a palavra do Senhor. Sempre nós estamos aqui trazendo através dos louvores, mas hoje nós vamos estar trazendo uma reflexão da parte de Deus, que o servo de Deus vai estar trazendo. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para você não perder os novos vídeos e não esqueça também de curtir o vídeo. Se você gostar do vídeo, claro, né? Curte aí o vídeo e querendo ver outros vídeos dessa forma, como reflexão, palavra, deixa aqui nos comentários, eu vou entender que você gostou de vídeos assim e vamos trazer muitos outros. E eu creio que as pessoas que vão estar aqui assistindo, que é agora ou que é depois, o Espírito Santo de Deus vai estar trazendo. E eu creio e sei que Ele vai falar grandemente ao seu coração e que você possa receber da parte de Deus. Amém? Bom, eu quero desejar a paz do Senhor aos irmãos, a vocês que estão vendo pelo canal da Micaele ou mesmo pelo meu canal também. O link de ambos os canais vão estar na descrição, tá? Para você poder visitar. No canal dela, você que está no canal dela sabe, né? Tem os louvores, os propósitos de oração. E no meu você tem também algumas reflexões, uma palavra para a família, entre outras coisas, tá? E eu quero trazer uma reflexão para vocês, para todos vocês que vão ouvir esse vídeo, porque na verdade nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos difíceis. Nós estamos vivendo momentos onde não se sabe ao certo o que se esperar, que futuro se esperar. E eu queria refletir com você neste momento sobre a parábola que o Senhor Jesus contou sobre o filho pródigo. Eu acredito que todos conhecem essa parábola. Um garoto mais novo pede a herança ao seu pai, sai de casa, gasta tudo quanto tem e, arrependido, retorna pedindo ao seu pai para ser tratado como um empregado. Eu queria destacar as 3 atitudes que aconteceram nessa parábola. A primeira foi o fato do garoto, do mais novo, ele solicitar a herança. Ele pedir aquilo que era uma bênção que estava protegida para ele, que estava garantida para ele, uma vez que o seu pai morresse. E ele solicita aquela herança mesmo com o pai estando vivo, na tentativa, na ânsia de viver os seus propósitos, de viver os seus projetos, de viver os seus próprios desejos, na ânsia de que aquilo pudesse lhe dar, lhe prover os recursos que ele precisava para construir, para conseguir os seus desejos. E eu quero que você entenda que nós, como seres humanos, quanto antes entendermos isso, melhor será para nós. Nem sempre os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anseios pessoais são bons para nós. E na ânsia daquele jovem de realizar, ele pediu a sua parte da herança, ele pediu aquela bênção que estava reservada para ele, no único intuito de realizar os seus propósitos pessoais, sem sequer pensar quais eram as vontades do seu pai. E ele foi em uma busca desenfreada, em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus propósitos, muitas vezes egoístas. Assim somos nós humanos. Quantas vezes nós nos aventuramos no mar da vida, na busca pelos nossos desejos pessoais, sem se preocupar em quantas pessoas estamos magoando, em quantas pessoas estamos decepcionando, em quantas pessoas estamos passando por cima para conquistar aquilo que nós desejamos, sem sequer se preocupar se aquilo realmente é importante para nós. O mais importante que deve ser observado nessa atitude é que ele fez tudo isso sem pensar no seu pai. E nós, quando muitas vezes nos aventuramos nesse mar da vida, a última coisa que nós pensamos em muitos dos casos é na pessoa bendita de Deus. Nós nos aventuramos com a herança que Ele nos deu da vida, com a herança que Ele nos deu dos dons que todos temos, independente aqueles que são cristãos, não cristãos, todos possuímos dons, talentos.
E nós nos aventuramos utilizando aquela herança que Deus nos deu muitas vezes para conseguir suprir as nossas próprias necessidades. E nessa busca, muitos, assim como aquele jovem, quebram a cara. A primeira atitude dele, que reflete nossas atitudes em muitos dos casos, foi o fato dele pedir parte da herança, dele pedir aquela bênção que estava destinada a ele para suprir, para construir os seus próprios desejos, para bancar as suas próprias vontades. A segunda atitude daquele jovem foi quando, na ruína, ele pede para cuidar dos porcos. Olha só a que ponto que ele chegou. No momento de sua ruína, quando os recursos se esgotaram e ele já não conseguia, na verdade, quando ele percebeu que aquilo que ele havia recebido do seu pai, a herança que ele havia recebido de seu pai, já não existia mais para suprir os seus desejos, já não supria mais as suas vontades, o único desejo que lhe sobrou, a única opção que lhe sobrou foi descer até um chiqueiro de porcos, onde ele desejou inclusive se alimentar da comida deles. Perceba que muitas vezes, e todos vivemos isso, nós buscamos desenfreadamente os nossos desejos, os nossos planos, sem pensar em Deus, até que a vida, até que aquilo que nós buscamos tanto e às vezes conseguimos, nós percebemos que já não supre mais aquele desejo interior que havia em nosso coração. E na ruína, no fundo do poço, ele toma essa segunda atitude de descer, de ir até o fundo do poço. Uma vez que ele deseja os alimentos dos porcos, é porque ele acabou sentindo a necessidade e veio no seu coração um desejo, veio no seu coração a ideia de suprir sua necessidade com o alimento dos porcos. Essa segunda atitude ela vai se refletir nos nossos dias quando nós, em muitos dos casos, nós vivemos uma vida desenfreada sem lembrarmos do nosso Pai, do nosso Deus, que nos deu a herança, que nos deu a bênção. E nós, usando ela, buscamos os nossos desejos e já não lembramos mais dele até que o fim do poço chega. E esse fim do poço, para muitos, é um desemprego, para outros é uma frustração, para outros é uma depressão, e para a boa maioria das pessoas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, os dias de hoje, é a doença ou a ameaça de uma doença. Nunca na história do mundo uma doença ela curvou e dobrou os joelhos de uma sociedade como nos dias de hoje. E sabe quando que uma doença vai ter sentido? Sabe quando que uma enfermidade ela vai ter algum proveito, alguma importância? Quando ela te mostrar a necessidade que você tem do seu Criador. Uma doença sem que você busque a Deus, ela não tem razão. Uma doença, quando você está buscando a Deus, ela vai ser o equivalente a praticamente nada. Porque você vai ter absolutamente tudo o que você realmente precisa. E o que nós precisamos não é saúde. O que nós precisamos não é dinheiro. O que nós definitivamente e realmente precisamos é da pessoa bendita de Deus. E na busca desenfreada pelos desejos humanos, os homens se afastaram cada vez mais de Deus. Nos seus empreendimentos, nas suas construções, na sua globalização, na sua adaptação do mundo, uma vez que nós adaptamos o mundo inteiro aos nossos desejos e às nossas vontades. E nessa busca desenfreada, nós nos esquecemos de Deus. E apesar de todo o transtorno que o mundo passa, eu preciso que você entenda. O mundo está gritando, lembre-se do seu Criador. E a segunda atitude daquele jovem foi exatamente no fundo do poço, chegar no fundo do poço e acreditar que aquela lama, que aqueles restos, era o que ele necessitava. Agora, e eu abro um parêntese para te dizer, não se satisfaça com lama e não se satisfaça com restos. Se satisfaça com o que Deus tem para lhe dar, com o que teu Pai tem para ti. A terceira atitude daquele jovem, para nós terminarmos essa reflexão, foi o fato dele reconhecer a sua necessidade do seu pai e retornar. Primeiro ele entendeu que, e a vida obrigou ele a entender, que ter a herança, ter as bênçãos do seu pai, mas não ter a presença dele, não era o bastante
para lhe manter alegre, para lhe manter feliz, para lhe manter completo. Ele precisava muito mais da presença do seu pai do que das bênçãos que o seu pai poderia lhe dar. E ao reconhecer isso, ele resolveu voltar para a casa de seu pai. Eu quero que você entenda que o passo mais importante que nós, como sociedade, nesses tempos de crise, precisamos dar, não é nos preocuparmos desenfreadamente e sem nenhum controle com a situação. O passo mais importante que nós devemos dar no meio dessa crise não é nem ter todos os cuidados que são recomendados. Esse não é o passo mais importante. Porque quando tudo passar, esses cuidados eles podem e talvez fiquem nesse período de tempo. Então o cuidado e o passo mais importante que você precisa dar nessa crise é retornar para a casa do Pai. Glória a Deus. Reconhecer que Deus existe e que Ele está disposto e que Ele está no posto certo, esperando, como a própria palavra diz na parábola, o seu retorno. Aleluia. Na verdade, o mundo inteiro grita para você, retorne para Ele. Reconheça que dessa vez o homem não pode fazer nada, os cuidados não podem fazer nada e nem o nosso corpo, que nesse momento nos engana, não é capaz de fazer nada. O único que pode lhe dar paz no tempo de guerra, lhe dar conforto no tempo de guerra, lhe dar a cura num tempo de pandemia, continua sendo o próprio Deus. Então, retorne o mais breve possível à presença de Deus. E uma observação final que eu quero lhe fazer é que a Bíblia diz que aquele pai possuía 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E apesar do mais novo ter pedido a bênção e ido viver sua vida em busca de seus sonhos, que foi um erro, mas o que ficou também tinha um grande erro. Porque quando o pai faz uma festa para receber o jovem que voltou, o mais velho, ele vai ao pai e diz: pai, eu estou contigo todos os dias, eu faço tudo, eu estou aqui, não te abandonei e o Senhor nunca me deu um cordeiro para eu matar e festejar com os meus amigos. O pai olha para ele e diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. O mais novo errou porque pediu e foi na busca da realização dos seus próprios desejos. E o mais velho errou porque tinha nas suas mãos e na sua disposição todas as bênçãos do Pai. O meu desejo e a minha oração é que você, nesse tempo de crise, seja contaminado ou não, conheça alguém contaminado ou não deixe que as bênçãos do Pai fujam das suas mãos. Lembre-se, você é filho e você tem direito às bênçãos do Pai. Você tem direito a todas as promessas que o Pai lhe deu. Independente do propósito que Ele tenha na sua vida, você tem direito a essas bênçãos. Busque por elas, peça a Ele por elas, porque a sua palavra não mente e ela nos garante a vitória. Tá? Eu quero agradecer essa oportunidade e você vai ficar agora com um louvor para te ajudar a refletir também sobre este tema. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos, pessoas certas,